nossa companheira Energina, e o tema que ela escolheu para refletir conosco é Instrumento da Vida. Energina, fica à vontade. Obrigada. Então, boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com todos vocês, trazendo, oi Fabrício, trazendo das lições maravilhosas do Mestre Jesus para nossa reflexão. E quando eu abri a lição que a Poliana lia assim com tanta emoção, que na verdade tocou o nosso coração, né, Poliana? Tocou o meu coração, eu tenho certeza que tocou o coração de vocês também. Eu estava observando o quanto que a espiritualidade está presente. Porque quando a gente vai preparar um estudo, nós nunca estamos sozinhos, né? Então a espiritualidade está ali, intuindo, passando as ideias necessárias. E vocês vão perceber o quanto que essa lição preparatória tem a ver com o nosso assunto da noite. Porque Instrumento da Vida é uma lição que está contida no livro da Joana de Ângeles. O livro dela chama Momentos de Coragem e a lição chama Instrumento da Vida. Então, Emmanuel, o educador Emmanuel e a educadora Joana de Ângeles vem nos auxiliar e vem nos dizer que todos nós somos instrumentos da vida. Por mais que a gente assim ache que não, pense que não, quem sou eu, não tem nenhuma condição para ser instrumento da vida, ela vem nos dizer que todos nós somos instrumentos da vida. E os espíritos superiores, ele nos vê, né, diferentemente de nós. Porque nós, muitas das vezes, deixamos que as nossas mazelas, nossas deficiências, assim, destacam mais ante as virtudes que nós já desenvolvemos, porque todos nós já estamos desenvolvendo as virtudes. Não tem ninguém que pode afirmar assim, eu sou completamente má, mesmo porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos essência divina. Então não existe uma pessoa que é totalmente má, por mais assim má que ela seja, que ela esteja, né? Porque a pessoa que é má hoje, ela está no mal, mas ela não vai permanecer no mal, porque a doutrina espírita é a doutrina do progresso. Ela mostra a nossa origem e mostra a nossa destinação. Ela mostra que Deus nos criou simples e ignorante, mas que todos nós vamos atingir a nossa perfeição, a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta pertence somente a Deus. Então, todos nós vamos atingir a perfeição relativa. Então, sendo filhos de Deus, nós somos centelhas divinas e há algo de bom em cada um de nós. Porque quando Deus nos criou simples e ignorante, sem nenhum conhecimento e sem nenhum saber, Ele já colocou em nós todas as sementes das virtudes para serem desenvolvidas. Então, nós não conquistamos virtudes, nós desenvolvemos, que elas já estão em germe em cada um de nós. Vícios nós adquirimos, mas virtude nós desenvolvemos. Essa é a diferença. Então, no passado, nós não éramos instrumentos da vida, devido ao mal que semeávamos, devido às escolhas equivocadas que fizemos. Mas hoje, nessa atual existência, nós somos sim instrumentos da vida. E para que nós sejamos instrumentos mais úteis, aquele instrumento mais afinado, em que a música sai perfeita, você entende muito bem essa questão, né? Do violão, tudo muito bem afinado. Para que nós sejamos instrumentos mais afinados, mais úteis nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus, ela vem trazer orientação para nós. Então, o que nós vamos falar aqui? Porque os espíritos superiores, como eu havia dizendo fui para outro campo, eles nos veem de outra maneira. Eles estão lá no alto, né? É a mesma coisa, quando a gente está lá em cima, a gente vê quem está lá embaixo diferente. Nós aqui nos vemos todos iguais, mas os espíritos superiores, eles veem com mais clareza, eles veem o que realmente nós estamos precisando. Meus irmãos, a reencarnação, ela é seríssima. O fato de nós estarmos aqui reencarnados, houve um investimento muito alto em nosso favor, mas muito mesmo. É igual uma casa, quando nós vamos construir uma casa, não fica barato de jeito nenhum, né? Para construir uma casa é muito dinheiro, para reformar uma casa é muito dinheiro também. Então, para nós virmos aqui, através da reencarnação,
houve um investimento muito grande, amigos espirituais intercederem em nosso favor, entes queridos, espíritos altamente evoluídos, juízes intercederem em nossa causa. Então foi todo um preparo muito grande. E assim, a reencarnação, ela não ocorre assim de momento, não. Eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar. Passou 9 meses, nós estamos aqui. Não é assim, não. Para promover uma reencarnação, às vezes leva até séculos para que nós pudéssemos estar reencarnados aqui. Então recebemos sim a bênção do corpo físico. E o que nós estamos fazendo, né, aqui de posse dessa concessão divina que é o nosso corpo físico? Então é muito sério. Na semana passada eu fui fazer um estudo lá em Araguari, né, andando na BR, e a gente vê um descuidozinho que a gente dá no carro, colocar um cinto direito, ou mexer, pegar alguma coisa lá no porta-luva, acontece um acidente nesse momento. Então qualquer descuido que a gente dá na BR, a gente pode sofrer um acidente. Aqui na nossa vida, também na nossa vida material, qualquer descuido que a gente tem, qualquer desvio que nós fazemos contrário à lei de Deus, nós podemos complicar essa reencarnação e depois serão necessárias várias reencarnações que a gente possa refazer e tomar do ponto de partida em que nós paramos. Então, estar aqui é vigilância constante, séria. Nós vamos ver lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, lá no último capítulo, lá no penúltimo capítulo, quando a dona Laura, né, vai reencarnar, o esposo dela já estava reencarnado, o Ricardo, né, com 9 anos de idade. Ela iria reencarnar, eles iriam casar e depois iria receber as filhas, né, como filhas novamente. E ela, né, triste, assim, introspectiva, e ela recebeu vários amigos lá na casa dela. E esses amigos estavam lá justamente assim para insuflar força, coragem para ela, porque ela fala que estar de posse da matéria, que é o nosso corpo físico, é um compromisso muito sério. Aqui a gente corre sério risco de abortar todo aquele planejamento reencarnatório em que nós fizemos lá no plano espiritual. Então, Joana de Arc, na sua lição, olha o que ela vem nos dizer, para que nós possamos permanecer mais atentos aqui e não desviar tanto. Meus irmãos, nós já desviamos demais das reencarnações anteriores. O Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, lá ele fala que nós vivemos assim num círculo vicioso. A gente reencarna, fica iludido aqui com a matéria, não realiza quase nada do que nós comprometemos lá no plano espiritual, porque a gente envolve tudo. Aqui nós vivemos muito mais da sensação do que do sentimento. Então, tudo é sensação, tudo é prazeroso. Comer demais é prazeroso, viajar é prazeroso, ir para a praia é prazeroso, ir para o clube, tudo é prazeroso demais. Tudo isso é sensação. Então, a dona Laura, ela fala para o André Luiz, ela estava com receio, né, de reencarnar, porque de posse da matéria, a gente fica muito mais fácil, fica fácil esquecer a nossa programação reencarnatória e desperdiçamos muito. No livro do André Luiz, Missionários da Luz, quando o André Luiz ouve falar da palavra completista, e ele quis saber o que é um completista, e o Manassés, lá no departamento da reencarnação, fala com o André Luiz que completista é aquele que vem aqui na Terra, ele aproveita todas as oportunidades e chega lá na condição de um completista. Mas ele fala com o André Luiz que nós outros desperdiçamos 50%, 60%, até 70% das possibilidades. Então, nós não aproveitamos quase nada daquele planejamento reencarnatório, aquela lista imensa em que nós, de posse do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão, juntamente com o nosso anjo da guarda e com todos aqueles interessados na nossa reencarnação, nós assumimos um compromisso, tem lá a nossa concordância, a nossa assinatura.
Então ele fala que a grande maioria desperdiça 50, 60, até 70% das possibilidades quando não gasta as energias em que nós viemos aqui, que é o fluido vital, nos vícios. Então, olha a gravidade, que é a seriedade, que é o fato de nós estarmos aqui, né? Então, onde nós devemos prestar atenção. Então, diante disso, a Joana de Anjos, ela fala: não te consideres indene à interferência perniciosa das entidades perversas que ainda se comprazem, gerando perturbação e sofrimento. Então ela está do lado de lá, ela vê o assédio, ela vê a influência em que nós recebemos constantemente. Então ela está dizendo para a gente não pensar: eu sou imune à influência dos espíritos. Não, nós recebemos influência sim. Seria uma ilusão muito grande, um engano ou uma presunção muito grande da nossa parte em achar que tudo que nós fazemos é deliberação nossa mesmo. É da minha vontade, é da minha decisão, é da minha ideia. Não, gente. Os espíritos nos influenciam constantemente. Antes de nós adentrarmos aqui na questão do livro dos espíritos, nós vamos ver aqui a população da Terra. Os espíritos superiores nos informam que há 32 bilhões de espíritos vinculados aqui ao nosso planeta Terra. 32 bilhões. Desses 32 bilhões, apenas 8 bilhões está aqui reencarnados. 8 bilhões, que é 1/3. A maioria está lá no plano espiritual. E será que os 24 bilhões que estão lá são todos espíritos evoluídos, que fazem parte da terceira ordem dos espíritos bons, dos espíritos superiores? Não. A maioria deles são espíritos atrasados, são espírito inferior. Porque se a gente for buscar lá na escala espírita, o Haroldo Dutra, ele sempre fala nas suas palestras em que todos os estudos nós devemos sempre começar pela escala espírita. Porque está lá no livro dos espíritos, Allan Kardec estudando, né, a categoria dos espíritos, ele colocou lá 3 ordens. Na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, são 10 classes desses espíritos imperfeitos. Lá estão os espíritos levianos, os brincalhões, os pseudo-sábios, os maldosos. Então está toda a classificação lá dos espíritos imperfeitos, os espíritos sem evolução ainda. E nós recebemos influência constante desses espíritos, a grande maioria. Nedina, nós estamos nessa ordem também. Nós estamos nessa ordem aqui, Apoliano, justamente por isso que ela veio nos alertar, para a gente não considerar: eu sou imune, eu não recebo de jeito. Recebe sim, gente, porque o Allan Kardec, e lembrando também, meus irmãos, que o mundo normal não é aqui não é a Terra aqui não. Tem pessoas que acham que vai viver aqui para sempre. Não, nós estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui, nós tivemos o nosso registro, a nossa certidão de nascimento e teremos também a nossa certidão de óbito. A nossa vida aqui, nós temos prazo de validade aqui. Uns voltam mais cedo, outros voltam mais tarde, mas voltar, todos nós vamos voltar para a nossa verdadeira vida, que é lá no plano espiritual. Porque nós somos espíritos e estamos aqui na matéria com um propósito de melhorar, de aprimorar o nosso coração, de purificar o nosso sentimento, de harmonizar, né, com todos aqueles que nós ainda não harmonizamos, né, ainda temos antipatia, não gostamos muito, né, sente assim uma repulsa. Então o objetivo, o fato de nós estarmos aqui é justamente para que todos possam assim equilibrar, né, amar. Olha que bonito que é, olha como que é a lei de Deus, né? A lei de Deus é uma perfeita lei de Deus. Ele quer que todos nós vendo o nosso irmão, vendo no semelhante, um irmão nosso, né? Uma pessoa que a gente deseja bem, uma pessoa que a gente quer a sua evolução. Nós em família, ninguém deseja mal um para o outro, briga, chuta, faz piada, põe apelido, né? Mas ninguém quer ver o sofrimento do irmão.
Nós não queremos ver o sofrimento nem do nosso pai, nem da nossa mãe, nem dos nossos irmãos. A gente move o mundo para que todos estejam bem ali. Se o nosso filho adoece, a gente quer ficar doente no lugar dele, para que ele venha sarar. Então é assim, Deus, ele quer que a gente veja no nosso irmão consanguíneo a humanidade toda, Então, diante disso, é necessário a gente aprender a amar o nosso irmão, né? Por isso que essa lição é muito importante. Então, nós estamos aqui para reconciliar com todos. Aquela pessoa assim que causou tanto mal para a gente, prejudicou, machucou o nosso coração, que no momento a gente não quer ver ela nem pintada de ouro, né? Nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha frente. Gente, será que nós vamos viver assim para a vida toda? Não. Deus, ele tem os seus mecanismos, ele tem as suas leis. Através da reencarnação, nós estamos reunidos ali como adversários nossos do passado, para que possa haver essa reconciliação. Então, nós estamos aqui, 8 bilhões está aqui, é justamente para melhorar, para ter as condições necessárias e voltar para o plano espiritual no seio da nossa família espiritual. Porque todos nós temos uma família lá no plano espiritual, porque, gente, olha como é lógico isso. Quantas reencarnações nós já tivemos aí para trás? Quantos pais nós já tivemos? Quantas mães nós já tivemos? Quantos filhos nós já tivemos? Quantos irmãos? Será que dessas reencarnações, será que não houve nenhum laço de amizade? É claro que sim, que houve muito laços de amizade. Então, meus irmãos, nós temos espírito altamente evoluído, que é afim do nosso coração, que está lá no plano espiritual nos aguardando, torcendo pela nossa vitória aqui na Terra. Então é muito importante. Às vezes eu penso, eu sou tão sozinha, não tem ninguém por mim, ninguém gosta de mim, eu sou abandonado. Não, gente, jamais nós devemos falar isso, que já é um pecado, e pensar assim também. Nós temos espíritos maravilhosos lá no plano espiritual, que é um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, filhos, né? Entes queridos, que nós já desenvolvemos laços com eles lá nas existências anteriores, e nós estamos aqui, né, para melhorar o nosso coração, para ter condição para reintegrar no seio da nossa família espiritual. Então, Emmanuel, voltando à colocação dele que eu não completei, ele fala que é um ciclo vicioso nosso. A gente reencarna, fica de posse aqui da matéria, esquece o nosso compromisso, fica todo o dia achando que nós vamos levar casa, terreno, carro, conta bancária, tudo que nós conquistamos aqui, mas nós não vamos levar, né? Então a gente fica tudo iludido aqui. E quando retorna para a pátria espiritual, é uma desilusão. Ele fala que é um círculo vicioso, ilusão aqui e desilusão lá no plano espiritual, porque quando retornamos para lá, a gente tem acesso ao nosso planejamento reencarnatório e que vê que nós não cumprimos quase nada, né? Que a gente fez tanta reviravolta na nossa vida, é uma desilusão. Então, ilusão aqui e desilusão lá. E aí, quando a gente vê que nós não cumprimos quase nada, a gente suplica a nova reencarnação. E essa nova bênção é concedida a nós. Mas não da forma que nós pensamos, e não no tempo em que nós queremos também. Exige tempo, exige preparação. Então, nós que estamos aqui, do lado de cá, devemos aproveitar demais, gente. Ainda é tempo de nós aproveitarmos a nossa reencarnação. A Poliana falou na oração que Deus não está preocupado com o nosso passado, com os nossos erros. E não está mesmo, não. Se até hoje nós erramos, cometemos muitos desatinos, fizemos escolhas equivocadas, a partir de hoje, a partir de agora, que a gente começa a acertar, que a gente faz escolhas mais assertivas, condizentes com a lei de Deus, porque não importa o tempo, o que importa é a gente fazer com boa vontade, é a gente fazer com qualidade, porque tem lá aquela parábola dos trabalhadores da vinha, aquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, e o que trabalhou 1 hora, que foi convidado na última hora, ele recebeu o mesmo salário que chegou às 6 horas da manhã.
recebeu um denário, né? Então a gente vê nessa parábola da vinha que Deus, ele não importa com a quantidade de trabalho que a gente faz, mas sim com a qualidade, com a dedicação. Nós podemos, meus irmãos, nessa atual existência, fazer o que nós não fizemos em 30, em 40 reencarnações para trás. Porque o que importa é esse momento de agora, é o nosso despertar, é o que importa. O nosso passado, Deus não quer saber. Tanto é que Ele concede a nós uma nova bênção da reencarnação e uma bênção do esquecimento do passado. É interessante que as pessoas reencarnam para esquecer e chega aqui e quer fazer regressão de memória, né? Quer saber o que foi no passado. É um paradoxo isso. Então, falando da escala espírita, e na questão do livro dos Espíritos, na questão 459, que é uma pergunta importantíssima, né? O Allan Kardec perguntou assim nessa questão 459: os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? Será que eles nos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Essa é a pergunta. A resposta é surpreendente, que muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Pensa num tanto, centuplica esse tanto. De tão ordinários são eles que nos dirigem. Então a gente vê que frequentemente, constantemente, continuadamente, nós estamos sob a influência dos espíritos. Sempre. Porque a gente viu que o número do desencarnado é muito maior do que os encarnados. Nós recebemos influência também dos encarnados aqui. Porque as obsessões, elas ocorrem, não é só do desencarnado para o encarnado. Ela ocorre do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado também. Porque onde tem uma mente pensante, pode haver ali as influências, né? Então, ele nos influencia muito mais do que a gente pensa. Por quê? O Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, na pergunta, lá no item 159, no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação, o Allan Kardec fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, portanto, médium. Então, na verdade, todos nós somos médios, porque nós recebemos a influência dos espíritos. É claro que tem os médios, os medianeiros, que têm a mediunidade ostensiva. Não são desses em que nós estamos falando, que são a psicofonia, a psicografia, a clarividência, não são desses. Todos nós somos médios, porque nós recebemos a influência dos espíritos. Por que será que vocês acham, meus irmãos, que ocorrem tanto homicídio, suicídio, aborto, violência, tudo isso que a gente está vendo aqui, as separações conjugais, as traições, os roubos, os furtos, tudo isso ocorre devido à influência desses espíritos. O André Luiz, lá no seu livro Libertação, quando ele vai lá, ele fica hospedado lá na cidade estranha, para descer lá embaixo nas trevas para conversar com o Gregório, o André Luiz e o Rúbio, ele, no lugar onde eles estavam hospedados, né, era à noite, ele chega assim na sacada e ele vê que 1/3 da população aqui da Terra, quando dorme, vai para essas regiões lá no plano espiritual, essas regiões pesadas mesmo, onde lá recebe as ideias e aqui pratica o ato, rouba, assassina, tudo isso é maquinado, é organizado através dos espíritos que influencia. Ele até narra a história de uma mulher encarnada aqui, uma obsessora desencarnada. A encarnada vai e ele conta pra gente, a desencarnada, né, envolvendo a que estava encarnada aqui, colocando na cabeça dela para ela não deixar o esposo dela frequentar o centro espírita. Porque o marido da encarnada aqui tinha algo a ver com essa desencarnada lá do passado. E ela não queria que ele conhecesse a doutrina espírita para ele melhorar. Ela queria manter do jeitinho que ele estava. Então ela falava para encarnar, não, você tem que azucrinar a cabeça do seu marido. E ele envolveu agora com o espiritismo. O que é isso? Que ideia é essa, espiritismo? Não deixe ali no centro espírita de jeito nenhum.
morreram. E aí o André Luiz ainda perguntou se no outro dia, quando a encarnada acordasse, será que ele ia lembrar, né, do assédio, da hipnose que ela recebeu da desencarnada. O Guber fala para o André Luiz que nitidamente não, mas ele ia, aquele mal-estar, ele ia olhar para o marido dela assim, com uma certa aversão. Olha, gente, olha quanto que isso é grave, né? É muito grave, é muito sério. A gente pensa que é brincadeira nossa a encarnação, mas não é. Então, todos nós recebemos a influência dos espíritos. Mas por que será? Joana de Anjos fala que é devido às nossas imperfeições morais. Por que a gente atrai os espíritos da terceira ordem? Devido às nossas imperfeições. Se a gente melhorar, vocês acham que eles vão nos influenciar? Não, porque a gente esforça para melhorar. Modifica a nossa vibração. Modifica a nossa sintonia, nós não vai sintonizar mais com a gente. Então, ele só nos influencia porque encontra em nós as brechas que eles necessitam. E olha aqui por onde começa. A coisa mais simples do mundo. Joana de Anjos fala que ela pede primeiro: cuida-te mais a fim de que a tua usina psíquica, que é o nosso pensamento, não ofereça energia para utilização prejudicial de ti próprio. Então ela está pedindo para a gente cuidar dos nossos pensamentos, meus irmãos, vigiar os nossos pensamentos, essa casa mental nossa aqui. A Joana de Anjos, ela diz que os estudiosos do pensamento, eles asseveram que no dia, né, de 24 horas, nós temos comumente 95 mil pensamentos. Então, olha, 95 mil pensamentos passam aqui por essa nossa casa mental. Será que esses 95 mil pensamentos são todos positivos? Ai, de caridade, de ajuda, de união, de fraternidade? Não. Ela fala que mais de 65 mil desses pensamentos que transitam aqui na nossa casa mental são pensamentos negativos. É onde eles veem. É onde os espíritos não querem o nosso bem, que quer manter a terra do jeitinho que está, ver devido à nossa tonalidade, né? A nossa aura ela fotografa aquele pensamento mais constante nosso. Então, se o pensamento mais constante nosso é de mágoa, é de ódio, é de vingança, é de desejar o mal um para o outro, é de maledicência, é de bebida, é os vícios, a nossa aura ela vai fotografar aquele pensamento que é mais constante em nós. E onde os espíritos vêm? Nas reuniões mediúnicas. Quem faz parte da reunião mediúnica sabe perfeitamente. Eles chegam, né, assim, com aquele ódio mesmo, com aquela raiva, com aquele peso e falam assim: eu vim aqui porque você me chamou. Afirma mesmo, né? Ah, mas como me chamou? Você me chamou, devido ao seu jeito. O nervosismo, tudo isso, meus irmãos, são brechas em que nós abrimos para que eles venham. Eles não querem que a gente espere, porque se nós melhorar, eles vão melhorar também. E eles querem permanecer a terra do jeitinho que está. Então, essa influência é muito mais constante que a gente pensa e é sutil demais. É muito sutil essa influência dos nossos irmãos e traz prejuízo para nós. Porque se nós reencarnamos com o propósito de melhorar, de chegar no plano espiritual numa condição melhor do que quando nós viemos para cá, e devido a essa influência deles, faça que a gente não realiza quase nada daquilo que nós prometemos. Então, olha os motivos que a gente dá. Antes, ela fala assim para nós que nós estamos destinados à realização superior, e é mesmo. Começamos lá do zero, simples e ignorante, e vamos atingir a perfeição. Então, essa é a nossa destinação. Então, ela pede para que a gente possa cuidar mais, né, da nossa usina psíquica. E olha aqui as coisinhas mais simples, mais banais que nós damos brecha, que a gente escancara a nossa casa mental para que eles possam entrar. A gente tem tanto cuidado com a nossa casa física, né? Assim, com a segurança da nossa casa, cerca elétrica, câmera para todo lado, né? Tudo que a gente faz para proteger, para que o irmão, cuja intenção não seja do bem, não adentre da nossa casa.
A gente tem todo esse plano. E a nossa casa mental, será que ela está resguardada também? Será que o mesmo cuidado que a gente tem com a segurança da nossa casa física, nós temos também com a nossa segurança mental e espiritual? Um pequeno incidente, qualquer coisa, gente, furou o pneu do nosso carro, a gente já desespera, já começa a xingar e o dia acabou. O pneu furou. Ou então a pessoa levantou tarde, tem a hora para chegar no trabalho, cadê a chave do carro? Procura a chave do carro, mas não acha, gente. Parece que até foi escondida, né? Essas coisinhas mais simples. Tá tomando café, cai um pouquinho de café na camisa, mancha a camisa, quer buscar a outra não tá passada, ou tá lá no cesto para lavar. Coisinha mais simples do mundo. É brecha, porque nós já desequilibramos. Mudamos a nossa vibração, cai a nossa vibração e sintoniza com a vibração deles. Um acontecimento sem importância, uma querela sem valor, um ato que te parece de desconsideração. Às vezes a gente manda assim uma mensagem para a pessoa, né? A gente viu que aquela pessoa leu aquela nossa mensagem, não respondeu, passa um dia, 2 dias, a gente, não, mas ela não quer saber mais de mim. É coisinha mais simples, né? A gente dá motivo para eles. Ligeira dificuldade no relacionamento familiar, afetivo ou social. Isso aqui é muito, gente. Isso aqui acontece com muita frequência. Discussão dentro de casa. Vocês acham que os espíritos, eles querem isso? Há as obsessões familiares. Eles não querem, os espíritos não querem uma família harmônica. Eles não querem uma família unida. Eles fazem tudo para desmanchar ali um lar. Qualquer discussão, qualquer coisinha, qualquer motivo que desagrada um, desagrada o outro, parte com a discussão, baixa o padrão vibratório e eles entram ali, viu? Uma desconfiança e estão prontos condimentos para a sepípide, da desarmonia e do mal-estar. Olha que coisa simples, acontecimento rotineiro, né? E a gente dá brecha para que eles possam entrar e venham nos influenciar negativamente. Porque os espíritos inferiores nos influenciam. Eles são persistentes ali no que eles querem fazer com a gente. Já os espíritos superiores, eles sugerem para nós, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles querem nos ajudar. É interessante isso, que a gente pensa, não, então eu recebo só a influência dos espíritos atrasados? Não é isso não, de forma nenhuma. A proporção dos que querem o nosso bem é maior dos que os que não querem o nosso bem. Mas, devido que eles encontram em nós, a gente fica muito mais acessível à influência dos que não querem o nosso bem do que a sugestão dos que querem o nosso bem. Porque a gente mantém a nossa vibração baixa, é onde ele vai sintonizar com eles, né? Mas os que querem o nosso bem aproxima de nós, passa sugestão, passa ideia positiva, passa conselho. E se eles não conseguem na nossa vida diária, né, eles aproveitam do momento do sono, no sono, o momento em que nós desprendemos parcialmente do corpo, né, fica mais acessível a sugestão, o conselho, a orientação, é onde eles vão lembrar o nosso planejamento reencarnatório. Se a gente está desviando, eles vão falar, olha meu filho, você já errou demais, volta para o caminho, você quer sofrer de novo? E a gente busca lá na nossa memória o sofrimento em que nós passamos, né? Eu não quero mais, né? Eu vou seguir o caminho certo. E aí no outro dia a gente acorda com aquele ânimo, com aquela alegria, com aquele bem-estar dentro de nós. O que é isso, meus irmãos? Sugestão dos bondosos espíritos que querem o nosso bem, que querem a nossa felicidade. Gente, é tão bonito assim a gente saber, né, que os espíritos superiores interessam pelo nosso bem, então eles vêm para nos ajudar. Se a gente dá brecha para os espíritos atrasados, eles ficam ali, não querendo de forma nenhuma, mas eles não podem forçar a nossa vontade, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, Joana de Ângela fala que é indispensável. Gente, isso aqui não é conselho da leitura, não é conselho meu. Eu de mim não tem nada para falar. É igual lá no livro Obreiros da Vida Eterna, quando as Clepes, né? O Espírito
que habita a última esfera aqui do nosso planeta Terra. Ele vem numa região lá no plano espiritual para passar as orientações para uma equipe que viria aqui na Terra prestar assistência a 6 pessoas. Esse Asclepios, o André Luiz achou que ele já tinha atingido o grau máximo de perfeição, mas o Aniceto fala para ele que não. Embora a grandeza espiritual dele, ele ainda era habitante do planeta Terra, mas ele habitava a última esfera aqui do nosso planeta. Então, Asclepios, toda pergunta que as pessoas faziam lá naquela reunião, ele tirava um pergaminho, lia, só lia, nem comentava. E aí no final, né, ele fala assim: eu de mim não tenho nada para oferecer para vocês, mas o Cristo tem. O Cristo tem. Assim também, essa orientação não é minha, essa orientação é da Joana de Ângeles, a benfeitora do Divaldo, que hoje ele completa 98 anos de idade. Essa dupla, né? A Joana, então, é a orientação dela. Ela fala que é indispensável redobrares a vigilância e perseverar no bom humor. Meus irmãos, está doendo, está triste, está sem dinheiro, está desempregado, foi abandonado, foi caluniado. Vamos manter esse bom humor, vamos manter esse otimismo, porque as coisas, tudo passa na nossa vida, nada é permanente. Nada vai durar para sempre, tudo teve ali o seu começo e vai ter o seu fim. Se está doente, se está com enfermidade, se foi desenganada pelos médicos aqui da terra, tem um médico divino que é Jesus. Então manter esse bom humor para a gente não dar guarida para aqueles que não querem o nosso bem. Qualquer situação em que nós estivermos passando aqui, manter esse bom humor, esse sorriso. Gente, sorrir com as pessoas, abraçar as pessoas, conversar com as pessoas, é tudo que nós precisamos aqui nessa vida. Essa fraternidade, né? Essa solidariedade, é o que nós precisamos aqui. Hoje a gente precisa muito mais de sentimento do que de conhecimento. Certa feita, um pai levou um menino lá no Chico Xavier. O menino tinha 9 anos de idade e ele tinha maior dificuldade para ler e escrever. Ele não sabia nem pegar no lápis. E aí, meu pai queria alguma coisa, alguma palavra de Emmanuel. O Emmanuel então aparece para o Chico e fala assim: Chico, fala para esse pai que nessa encarnação esse menino veio para desenvolver o amor, o sentimento, não é o conhecimento não. E assim também, meus irmãos, está acontecendo conosco. Conhecimento nós já temos muito mesmo. Agora é aqui, ó, é o coração. Agora é o sentimento. É a gente ver no semelhante o nosso irmão, que teve o mesmo princípio e que tem a mesma destinação. Então, isso é manter o bom humor, perseverar no bem. Não importa se as pessoas são ingratas a nós. Eu ajudo tanto, fulano, eu só recebo ingratidão. Gente, isso não importa. Será que nós não somos ingratos com o Mestre Jesus até hoje? Ele que nos mantém aqui vivo na Terra, que construiu esse planeta Terra, e a gente vive reclamando. Nós somos ingratos com Jesus e queremos gratidão das pessoas. Olha só o contrassenso, né? A gente quer gratidão dele. Não, vamos perseverar no bem. Tá difícil, poderia estar mais difícil ainda. Então, que o nosso pensamento seja sempre para cima, saber que eu posso alcançar aquilo que eu almejo, que é o nosso melhoramento. Então, é indispensável redobrar a vigilância. Vamos vigiar, não é vigiar o outro, não, é nos vigiar. Vem um pensamento negativo, eu vou banir imediatamente aquele pensamento. Eu não vou receber lixo na minha casa mental. Se nós não aceitamos lixo na nossa casa, se alguém toca o interfone com o saco de lixo, né, Dina, guarda isso aqui, eu não vou guardar, é lixo. Por que nós vamos guardar lixo na nossa casa mental? Vamos guardar o que é bom, meus irmãos, o que é instrutivo, o que é edificante. Isso nós podemos, precisamos e devemos guardar, mas um pensamento negativo vamos eliminar imediatamente, porque nós já temos condição para isso. O Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, lá no capítulo da obsessão, ele fala assim com o André Luiz que nós
estamos mergulhados num oceano de ondas. E é verdade, nós recebemos onda de todo teor e emitimos também. Nós somos emissor e receptor de ondas, pensamento de todo teor. E isso não tem como nós impedir. Ele fala que é a mesma coisa dos pássaros. Os pássaros estão soltos à nossa volta. Não tem como passar um passarinho para cá, não tem como mandar ele para lá. É livre, o espaço é livre. Mas o Alexandre fala, daí, deixar que esse passarinho que é livre faz unir na nossa cabeça e bota um ovo, nós podemos impedir. Assim são os nossos pensamentos, onda de todo teor, mas daí deixar que agasalhe o meu pensamento, tristeza, desânimo, querer desistir da vida. Gente, isso aí nós podemos neutralizar, tá? Porque nós já temos condições. Então ela fala assim, que quem abraça o Evangelho do Cristo, que somos nós, os espíritas, os cristãos e os espíritas, quem abraça o Evangelho do Cristo encontra-se mais equipado para enfrentar as vicissitudes e lutar contra as provas e imperfeições. Nós temos os ingredientes necessários, as ferramentas necessárias para enfrentar as vicissitudes. Nós temos condição, sim, é o que a doutrina espírita nos informa, né? O conteúdo que ela dá para a gente sabe. Nós sabemos da lei de causa e efeito, então o que eu estou passando hoje é a colheita dessa meadura infeliz. Eu não vou revoltar, eu não vou ficar ingrata, eu não vou rebelar contra Deus, eu vou aceitar, porque eu sei que o que eu sou hoje é o resultado de todas as minhas experiências transatas. Então, para que eu vou revoltar? Se alguém bateu no meu carro, deu perda total, aí a pessoa estava errada, eu vou matar aquela pessoa porque ela acabou com o meu carro? Não, gente. E no passado, o que nós fizemos no passado? Não é verdade? Então, isso vale para tudo. Às vezes a pessoa está andando na rua, passa um ladrão, rouba o celular, rouba o dinheiro. Gente, nós estamos devolvendo para a lei. Certa feita, foi um homem lá no Chico Xavier, chorando que ele tinha sido roubado. O Chico ouviu ele, né? Ouviu, calado mesmo, né? Deu um tapinha no ombro, depois que o homem acalmou, deu um tapinha no ombro assim, ele disse, meu irmão, é muito bom devolver. E assim acontece, nós estamos devolvendo, meus irmãos, devolvendo para a lei, tudo. Nós não temos prejuízo na acepção da palavra. Esse prejuízo que nós temos que é aparente. Nós estamos devolvendo para a lei, viu? Uns anos atrás, nós compramos uma chácara na represa de Miranda e construímos uma casa muito boa lá. E quando aí é 80 metros, né, para cima da represa, nós utilizamos 20 metros apenas lá daquela APP. E enquanto a gente construiu lá, o fiscal passava para lá, para cá, nunca foi lá, nunca entrou, nunca quis saber. Assim que a gente construiu a nossa casa, que mobiliou ela, nós somos multados e a sentença foi desmanchar a casa e reflorestar onde era a casa, né? Inicialmente a gente se sentiu assim muito triste, né? Porque muito dinheiro, né, que a gente empregou lá e a questão da emoção também. Ficamos muito tristes, mas depois com o tempo a gente veio a saber que nós estamos devolvendo para a lei. O prejuízo que a gente achou que tinha não foi prejuízo. No passado a gente também fez alguma coisa assim, e hoje foi uma devolução de uma maneira mais tranquila. Que eu já pensou se chegasse alguém, colocasse revólver na nossa cabeça, ia atirar-se na gente, entrasse na nossa casa, todo mundo lá, e um ladrão fosse lá para agredir a gente? Então a gente devolveu para a lei de maneira tranquila, né? Olha como que as coisas ocorrem na nossa vida. A princípio, no primeiro momento, a gente não entende assim. É depois que a gente vai entender. Não tem prejuízo, meu irmão, mas estou devolvendo para a lei. Então, quem abraça o Evangelho de Jesus tem mais entendimento para todas essas ocorrências, para as doenças, para as perdas dos entes queridos. Em todas as situações, nós temos mais condição de entender isso aqui, porque conhecemos o Evangelho de Jesus e hoje temos o conhecimento da doutrina espírita também, que esclarecem todas as nossas dúvidas, né? Então fica mais fácil. Então já o encerramento aqui, Joana de Ângela fala,
que deixa desse modo conscientizar de que a edificação moral, a renovação espiritual e a construção do bem no mundo são empreendimentos de grande porte que a vida te enseja, considerando que antes fazia parte do grupo que perturbava e afligia, sendo agora instrumento da vida. Então todos nós somos instrumento da vida. No passado a gente perturbava, afligia as pessoas, mas hoje não. Hoje nós somos instrumento da vida. Não importa se é um instrumento desafinado, não importa. Porque o Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele fala assim que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Então, não vamos querer ser aquele instrumento afinado, não, nós estamos em construção. O que importa é o nosso coração, é o nosso sentimento e a nossa boa vontade. Então todos nós somos instrumento da vida, da paciência, da paz, da caridade, da educação, da instrução, do esclarecimento, da harmonia, da concórdia. Todos nós somos instrumento, onde nós estivermos inseridos. Eu já estou encerrando aqui. O meu esposo, ele adora a série Jornada nas Estrelas. E tem um episódio lá que tem um robô que chama Data, e esse robô, ele fabricou, né, uma robozinha, filha dele, uma robozinha lá de 12 anos. E essa robô então chegou para o seu pai, o Data, e perguntou assim, qual era a missão dela na Terra? E aí esse Data, que é o robô, falou assim para ela que a missão dela na Terra é ela fazer o de melhor onde ela estiver inserido. Um robô falando com uma robozinha. E nós, então, qual é a nossa missão? Fazer o de melhor. A nossa presença, a nossa fala, a nossa emoção, a nossa ação, sempre o melhor. Isso é ser instrumento. Instrumento da vida. Então vamos voltar para os nossos lados, saber que nós somos instrumentos da vida. E se nós queremos resultado melhor, hoje que a gente trabalha o nosso coração, né, gente? É o que eu vim trazer aqui nessa noite. Eu só tenho mesmo que agradecer. Muito obrigada. E que a paz do nosso amado Mestre Jesus fortaleça o nosso coração, a fim de que nenhum de nós venhamos a desanimar da nossa vida e nem achar que o nosso fardo está muito mais pesado, superior às nossas forças. Porque Jesus, ele mesmo disse que ele jamais iria enviar fardo pesado para os ombros fracos. Então, nosso fardo, a nossa luta, a nossa prova, ela está condizente com as nossas forças, tá? Então, boa noite a todos e muito obrigada.